quero introduzir uma série de sermões que não será necessariamente na sequência do tempo. Eu estarei pregando algumas vezes sobre isso no decorrer do ano, sobre casas que transformam o mundo. Casas que transformam o mundo. E eu espero que, à medida que nós refletirmos no decorrer do tempo sobre isso, a nossa visão se abra para aquilo que Deus quer fazer de extraordinário através do seu lar. O seu lar não existe por acaso. O seu lar foi edificado, plantado por Deus, com propósitos tremendos. E o meu desejo profundo é que seus olhos se abram, ou que a sua visão se alargue. Às vezes você já tem essa compreensão, mas isso precisa ser alargado, aprofundado na sua vida, para que você perceba aquilo que Deus quer fazer de extraordinário e maravilhoso através dos seus relacionamentos familiares, através do lugar onde você mora, daquilo que Deus tem permitido você viver. E isso envolve inclusive os solteiros, não apenas os casados, envolve a sua fase, aonde você está, envolve a todos nós, porque todos os princípios que nós vamos falar aqui se aplicam à família, se aplicam também aos indivíduos dentro da família e nos desafiam a irmos além, talvez, daquilo que nós temos ido. E hoje nós vamos começar pensando numa família, que veja só a importância dessa família nas Escrituras. O livro de Atos nos fala o que Jesus continuou fazendo através dos apóstolos após a sua ascensão. Começa com a ascensão de Jesus, e ali a gente tem na ascensão de Jesus um mapa daquilo que viria a acontecer. Né? Vocês vão receber poder, e vocês serão minhas testemunhas aonde, gente? Alguém lembra? Primeiro em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. E nós temos um livro que nos narra então como a igreja vai se expandindo pela terra, nos seus primeiros anos, nas suas primeiras décadas. Mas não é um livro tão grande. E de repente, Lucas gasta 1,5 capítulo para falar do que Deus fez através de uma família só. E nos mostra uma transição muito importante para todos nós. O que aconteceu com essa família tem muito a ver comigo e com você. Quer ver? Quem aqui é judeu de nascença? Ninguém, né? Ninguém. Talvez tenha um pouquinho no DNA de alguém aí, mas ninguém é judeu de nascença. Tem uns que são pão duros como judeus de nascença, mas fora isso, né? Então, o que nós somos? O que nos define como povo que não é judeu? A Bíblia usa uma palavra, não é? E quando a gente aceita Jesus, começa na vida cristã, de vez em quando a gente esbarra numas palavras, fica assim, o que isso significa? Então você já deve ter visto muitas vezes na sua Bíblia gentio, gentio, gentio. A maioria aqui já sabe, mas alguns às vezes nem sabem ainda. Gentio é o não judeu. O não judeu. O judeu está lá designado como israelitas ou judeus, mas o não judeu é chamado de gentio. E a narrativa, que nós vamos ler um pedacinho, porque é muito longa, e vamos pensar sobre ela, você vai poder continuar lendo na sua casa, o texto bíblico, ela fala da primeira família gentílica, não judia, que foi alcançada no livro de Atos. E a repercussão que isso teve no reino de Deus a partir de uma casa. Então nós vamos ler Atos 10, do verso 1 até o verso de número 8. Mas já observe na sua Bíblia. Atos 10 inteiro narra essa história, que nós vamos nos conectar com ela. E no capítulo 11, nós temos a repercussão, os primeiros versículos do capítulo 11, ainda dessa história. E nós vamos entender hoje como Cornélio e sua família se transformaram numa casa
que impactou a história da igreja e impacta as vidas nossas de modo indireto até hoje. Atos 10, de 1 a 8. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. Aqui vem aquela minha tese, que toda vez que você vê um anjo, veja o que aconteceu. Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro. Alguém já ouviu falar nesse camarada? Acho que todo mundo aqui, né? Que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Esse anjo aqui deu um endereço bem direitinho, né, pessoal? Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os auxiliares, e contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Vamos orar? Senhor, usa a história de Cornélio e os feitos do Senhor através dessa casa, para nessa noite, ó Deus, despertar o nosso coração. Deus, nós queremos que o nosso lar seja instrumento nas tuas mãos. Nós queremos que a nossa casa seja bênção a um mundo caído. Nós desejamos, Senhor, que a nossa história como família, com tantas imperfeições e desencontros, ó Deus, tantos pecados que nós podemos contemplar dentro da nossa história, da nossa casa, mas nós queremos que a graça do Senhor use a nossa casa, apesar de todos os limites que possamos ter. Ó Deus, e esse é o tipo de oração que nós já sabemos qual é a resposta, porque o Senhor deseja que isso aconteça. Então nós clamamos ao Senhor que o Senhor faça isso, e que aquilo que tem impedido o nosso lar de ser uma bênção no mundo, que o Senhor possa nos ajudar a resolver, a tratar, a superar, para que de fato o Senhor seja glorificado através das nossas casas. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Então pense bem comigo sobre esse texto. A Bíblia diz aqui que Cornélio era um romano, centurião. Um centurião era alguém responsável por 100 soldados. Ele vivia numa cidade chamada Cesareia, e ele é chamado de um homem temente, religioso e temente. O que isso significa? De algum modo que a Bíblia não nos conta, a Bíblia não nos narra, o judaísmo chegou até Cornélio. Ele entendeu que existia um Deus, e que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. E ele começa a voltar a sua devoção, mesmo sendo romano, a esse Deus dos judeus. Enquanto ele faz isso, vamos lembrar que a cultura romana era uma cultura politeísta, ou seja, que aceitava centenas de deuses. Mas ele agora, vivendo ali na Judéia, começa a crer: o Deus dos judeus é um Deus verdadeiro. É o Deus verdadeiro. É a Ele que eu vou orar. É a Ele que eu vou buscar. Quando diz que ele era temente religioso, significa que ele começa a fazer escolhas práticas de buscar a Deus conforme ele entendia que deveria buscar, conforme a lei do Velho Testamento. E diz também o texto que ele era um homem que ajudava as pessoas, que praticava um nível profundo de caridade, e era um homem de oração.
De repente, Deus o visita através de um anjo. E diz para ele, tem uma pessoa que precisa ir aí na sua casa. É um camarada chamado Simão, ele está lá na casa do outro Simão, não é? E ele está na cidade de Jope. Qual que era a distância de Jope para Cesareia? 50 quilômetros aproximadamente. 50 quilômetros, provavelmente sendo percorridos a pé. E o anjo diz, vai lá e traz Simão na sua casa. Traz Simão na sua casa porque tem uma mensagem para você. E ele faz isso. Ele manda 2 servos com mais um soldado que também era temente, que também estava aproximando o seu coração da fé do Deus de Israel. Pois bem, e aí como a história continua? Enquanto esses 3 estão a caminho, indo para Jope, Deus começa a falar com Simão, que estava na casa do outro Simão, Simão Pedro. Deus começa a falar com ele. Ele estava lá, resolveu tirar um tempo para orar. Pela hora, provavelmente estava ali querendo comer alguma coisa, ou já tinha comido alguma coisa. E de repente, diz a Escritura, se você continuar lendo, você vai ver todos esses detalhes, ele entra num êxtase. Num êxtase, o apóstolo Pedro. E nesse êxtase ele teve uma visão. Que visão foi essa? Tinha um lençol enorme, descendo do céu, as 4 pontas do lençol puxadas para cima. E dentro do lençol tinha tudo quanto é tipo de animal. Animais comuns, répteis, animais selvagens. E ele ouvia Deus dizendo uma coisa para ele estranhíssima, para a cabeça de um judeu. Colocou ele em parafuso. Ele ficou doido. Porque lá na lei do Velho Testamento, dizia que você tinha que comer um animal, só aquele animal com o pezinho rachado. Mesmo assim, tinha que tirar todo o sangue do animal. Tinha uma série de rituais que falavam de pureza, de separação. E de repente o homem ouve Deus falando para ele, mostrando aquele lençol enorme, cheio de bicho, e fala assim, mata e come. E aí Pedro fala, mas Senhor, eu nunca deixei entrar um animal impuro desse na minha boca, Senhor, como é que o Senhor está mandando eu fazer isso? Volta Deus com a mesma visão, mata e come. Ele, mas Senhor, o que o Senhor está querendo com essa história? Desce 3ª vez o lençol, mata e come, porque aquilo que eu santifiquei é puro. Entende isso? Quando ele acorda, a turma que estava vindo lá de Cesareia bate na porta e... é aqui que está um tal de Simão Pedro. Acho que o dono da casa olhou com desconfiança. Imagina, um soldado romano com mais 2 servos. E aí o Espírito Santo falou com Pedro. Falou assim, você desce lá que é para você ir com esse povo. Você vai seguir esse povo. E ele desceu. Quando o pessoal viu ele assim, ele falou assim, olha, eu sei que é para eu ir com vocês. Para onde nós vamos? Viagem para Cesareia de 50 quilômetros voltando a pé. Só que o texto diz, lá no capítulo 11, que ele tomou mais 6 judeus, falou assim, ó, Deus está mandando a gente ir na casa de um homem gentílico. Vocês sabem que esse negócio é complicadíssimo. Vocês sabem que nós temos o costume e temos a ordenança entre nós de nunca visitar um homem dele. Mas Deus mandou, nós temos que ir. Então, ó, 6 comigo, vamos lá. E desceram todo mundo para Cesareia. Chega lá na casa do Cornélio. O homem acha que ainda tinha umas tradições romanas. Aquilo devia ser uma bagunça na cabeça dele. Quem é Deus? Como é que é? Só tem um Deus mesmo? Diz o texto que o Cornélio vai e se joga aos pés de Pedro e começa a adorá-lo. Aqui tem uma coisa interessante para quem tem problema aí com o seu passado católico de adoração. Tem uma resposta boa aqui, porque quando o Cornélio faz isso, vai venerar Pedro, o São Pedro, o que acontece? Pedro fala assim, para agora. Não, vou até ler esse pedaço para você. Não, vai que o pastor Jean está, né, viajando na maionese. Não é? Olha aí
verso 25 do capítulo 10. Quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, dirigiu-se a ele e prostrou-se, entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, fazendo o que, gente? Adorando. Mas Pedro fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Sou homem como você. Então, se alguém tem uma estatuazinha de São Pedro em casa, resolve isso aí, tá bom? Que o Pedro ia ficar muito chateado com você com essa história, tá? E aí Pedro chega, diz assim: ô Cornélio, mas o que aconteceu? Eu acho que Pedro se sentiu como de vez em quando eu me sinto como pastor. Você chega num lugar, não entende porque Deus te mandou lá, e você fica pensando: o que eu vou falar aqui? O que eu tenho que dizer nesse lugar? Por que Deus me trouxe aqui? E aí, enquanto a pessoa vai falando: não, o que está acontecendo é isso e isso, de repente vem uma convicção dentro de você do que você tinha que dizer. E Pedro está ali ouvindo: mas o que aconteceu? Não, um anjo me visitou, assim, assim, assim. E diz: você tem uma mensagem, você tem uma palavra para mim. E Pedro começa a falar. Há uma coisa tremenda nisso, porque Jesus prometeu que o Espírito Santo dá a palavra para a gente na hora que nós não temos o que dizer. Pedro está debaixo de um impacto cultural muito forte. Deus deu aquela visão para tirar o judaísmo arraigado do coração de Pedro e ele começar a pregar naquela casa. Mas não era uma situação fácil para ele. Mas o Espírito Santo começou a dar para ele a palavra que ele devia ministrar. E ele começou a pregar: olha, vocês já têm temido o Deus de Israel, então vocês já ouviram nas sinagogas que viria o Messias, e eu quero dizer para vocês: o Messias é Jesus o Nazareno, ele foi crucificado. Ele vai falando, começando a falar do Evangelho, mostrando que Jesus era o cumprimento das profecias do Velho Testamento que ele já conhecia. E aí acontece uma coisa que Pedro quase deu um desmaio. Eu tenho certeza. Os judeus, os 6 que foram com ele, ficaram doidos. Porque enquanto Pedro estava pregando, o que acontece? Os mesmos sinais que haviam acontecido no capítulo 2, quando o Espírito Santo foi derramado lá em Jerusalém, acontece agora na casa de um gentio. E é interessante, porque lá no capítulo 2, com os judeus, Pedro prega, as pessoas se convertem, são batizadas, ficam cheias do Espírito Santo, porque eles, os apóstolos, com os discípulos, já estavam cheios. Vocês vão receber o cumprimento da promessa. Mas aqui não, Pedro ainda está pregando, e diz a Bíblia: Cornélio, os seus familiares, os seus amigos íntimos que ele havia chamado, pessoas que temiam o Deus de Israel, mas que ainda não conheciam Jesus, diante da mensagem, recebem a manifestação da descida do Espírito Santo, como havia acontecido sobre os judeus. E aquilo tem um grande impacto sobre Pedro e seus amigos. E a notícia corre. As pessoas começam a saber: olha, Pedro foi na casa de um gentio, de um centurião romano, e o homem diz que o Espírito Santo se manifestou sobre eles como sobre nós. E aí uma turma com o judaísmo muito arraigado fala: senhor Pedro, você vem aqui em Jerusalém, você tem que contar essa história para nós. Que história é essa? Como é que você vai na casa de um gentio? E aí Deus mais uma vez dá sabedoria para Pedro, porque ao invés dele bater de frente, argumentar qualquer coisa, ele fez assim: eu vou contar para vocês o que aconteceu. Eu estava lá, tive um sonho assim, assim, uma visão assim, assim, assim. Cheguei lá, o Cornélio me contou como um anjo visitou. Eu comecei a pregar o Evangelho. E enquanto eu estava falando do Senhor Jesus, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, como aconteceu conosco.
E aí no capítulo 11, ao contar tudo isso, os judeus chegam a uma conclusão. Verso 18, capítulo 11. Ouvindo isso, não apresentaram mais objeções e louvaram a Deus, dizendo: então Deus concedeu arrependimento para a vida até mesmo aos gentios. É interessante que Jesus já havia dito. Lembra da grande comissão, Mateus 28? Ele falou assim: vocês vão ser minhas testemunhas. Vocês vão pregar o evangelho e fazer discípulos de todas as nações. Jesus já havia dito, como eu citei também no capítulo 1, verso 8 de Atos. O evangelho vai chegar, vai passar por Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Mas, meus amados irmãos, nós, seres humanos, há coisas que estão tão aprofundadas dentro de nós. Há costumes que estão tão arraigados em nós. Há percepções da vida que são tão fortes em nós, pela cultura, pela nossa criação, pelas experiências que tivemos, que se Deus não nos conduzir a uma experiência muito forte, a nossa visão não muda. E se você observar, alguém talvez esteja pensando, mas pastor, por que o Espírito Santo desceu sobre esses gentios na casa de Cornélio, como aconteceu com os judeus? São eventos distintos ou faz parte de uma coisa só? Preste atenção que isso é muito importante. No livro de Atos, o Espírito Santo desce sobre judeus, depois sobre samaritanos, depois sobre gentios e depois sobre os discípulos de João. Pergunta: quando o Espírito Santo desceu uma segunda vez sobre judeus? Não mais. Quando você tem outro relato do Espírito Santo descendo, aquela experiência se repetindo sobre os samaritanos? Não mais. Quando a Bíblia nos relata que gentios lá na frente tiveram essa mesma experiência que a casa de Cornélio? Não mais. Sabe por quê? Porque o Pentecostes é o cumprimento de uma promessa. É uma promessa que já se cumpriu na história sobre judeus, sobre samaritanos, sobre gentios, sobre os discípulos de João, para que a igreja entendesse a sua natureza. O que abriu o entendimento daqueles judeus crentes, cristãos e do próprio Pedro? O que Deus fez sobre nós, Ele fez do modo exato sobre aqueles que não eram judeus. A salvação não é uma propriedade do judeu. A salvação não é algo que Deus resolveu, então, já que o samaritano tinha um pouquinho de sangue israelita, então abençoá-los. A salvação é para todos os povos. E onde que isso começa? Numa casa. Num lar. Através de um homem cujo coração estava se movendo para Deus. Será que Cornélio tinha ideia do projeto que Deus estava executando através da família dele e da casa dele? Por isso Lucas gasta tanto tempo contando essa história, com tantos detalhes, porque Lucas está dizendo: veja como Deus ama os gentios, do mesmo modo com que Ele ama os judeus. E a casa de Cornélio é a prova disso, é o sinal disso. Quando o Espírito Santo foi derramado como promessa de Jesus sobre gentios, como havia acontecido com judeus e samaritanos. Mas trazendo agora para um universo mais prático, quais as características dessa casa de Cornélio, onde Deus manifestou o seu intento de salvar as nações? Intento esse que alcançou a mim e a você na história. São algumas coisas que a gente precisa buscar muito para o nosso lar.
É interessante como que o anjo faz questão de reconhecer isso na casa daquele homem. E são coisas que devem ser não atos isolados na vida de um cristão, de alguém que ama o Senhor. Precisa ser um estilo de vida. Que estilo de vida existia naquela casa, mesmo antes do Espírito Santo ser derramado? O texto nos dá algumas verdades importantes. Por exemplo, era um lar com temor a Deus. Não é isso que o texto diz? Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Alguns meses atrás, falando sobre o temor a Deus, eu disse que talvez esse é um dos maiores desafios que nós temos como igreja para resgatar no nosso coração, porque a falta do temor a Deus nos leva a perder os limites em torno da sua santidade, bondade e retidão. Aquele homem, mesmo antes da sua casa receber o derramar do Espírito Santo, ele tinha uma preocupação legítima no coração. Eu preciso honrar esse Deus. O que ele quer de mim? E sabe, meus amados, algo que tem roubado muito a força, a energia dos nossos lares, é que nós às vezes não temos feito a pergunta: o que acontece dentro da minha casa é para a glória de Deus? Tem glorificado a Deus? Tem exaltado o nome dEle? Ou o que acontece na minha casa é uma parceria com aquilo que Ele próprio reprova? E a gente convive como se estivesse tudo bem. Aquela família temia o Deus de Israel. Isso significava fazer escolhas, sondar aquilo que se fazia, se era coerente ou não com o Deus que agora eles diziam: esse Deus é o Deus verdadeiro. Mas não era apenas um lar com temor, era um lar com generosidade. Essa é uma marca tão forte nesse texto. Diz o texto que ele dava muitas esmolas ao povo. Era um homem generoso. E nesse aspecto, generosidade e espiritualidade são coisas que caminham juntas, profundamente unidas. Não é possível ser espiritualmente saudável se você não tem generosidade. Se você não tem empatia com o outro, com o próximo, e não se move na direção do próximo. Tanto é que Tiago fala sobre isso de maneira muito clara na sua epístola. E ele fala que é uma incoerência dizermos que temos fé se nós não temos tal sensibilidade. E a palavra do anjo: suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Em outras palavras, o anjo está dizendo: Deus vê a sua generosidade. Deus sabe, Cornélio, da motivação do seu coração ao socorrer o necessitado. Isso tem chegado diante dele. O lar de Cornélio, esse primeiro lar não judeu, que é alcançado aqui no livro de Atos e que recebe essa marca da promessa do derramar do Espírito Santo. Era um lar onde havia disciplina espiritual. E se destaca aqui as orações. A Bíblia diz que aquele homem orava. Orava a Deus diariamente. Diariamente. E evidentemente que as orações dele chegavam diante do trono de Deus, porque foi o que o anjo disse. Isso tem coerência com o que nós lemos em Apocalipse, quando João vê um incensário diante do trono de Deus, e ele pergunta: o que é isso? E o anjo do Senhor diz:
Isso são as orações dos santos. Você pode gastar muito tempo inútil com muita coisa. Há muita coisa que a gente tem que parar e repensar. O tempo que a gente gasta. Inclusive, lendo o comentário de um pastor americano, ele falou assim, que o Facebook é um instrumento de Deus para acabar com a desculpa dos crentes de que não tem tempo para orar. Você pode gastar tempo inútil com muita coisa. Mas há uma coisa que se nós fizermos, que é aumentar o nosso tempo de oração, o nosso tempo diante do Senhor, por mais que você aumente esse tempo, esse não será um tempo desperdiçado nunca. Porque as nossas orações chegam diante de Deus. E o lar dele, como a gente percebe no texto, é um lar que testemunhava. E aqui tem uma coisa tremenda. Tem gente que quer quase terminar um curso de bacharel em teologia para dizer, não, agora eu vou falar para a minha família de Jesus. Tem gente que quer ser pós-doutorado em divindade para dizer, agora eu vou começar a falar para alguém alguma coisa, porque eu não estou preparado. Não estou pronto. A relação com Deus na casa de Cornélio era ainda tão primitiva, tão longe do ideal, tão distante ainda de uma visão bíblica e teológica elaborada. O que existia era um homem que temia a Deus, que amava o próximo, que orava a Deus e que compartilhava o que tinha. Ou seja, eu entendo até aqui. Mas o que eu entendi até hoje, eu quero falar para você. Ué, pastor, onde você está vendo isso no texto? Primeiro, observe, tem um soldado debaixo dos cuidados dele, que a Bíblia diz, esse soldado também era temente. Aí você pode dizer, mas nós não sabemos se o soldado creu primeiro ou ele. É verdade, nós não sabemos. Só que quando Pedro vai à casa de Cornélio, Pedro não encontra só Cornélio, a mulher dele, os filhos. Diz o texto que Pedro encontra Cornélio, a família dele, o conjunto familiar mais amplo e os amigos íntimos de Cornélio. Agora você imagina, ele nem sabia o que Pedro ia dizer. Ele só sabia uma coisa, vem aí um mensageiro de Deus, vem aí uma mensagem de Deus, vem aí uma palavra de Deus, eu quero que você venha, você precisa estar nesse encontro, você precisa estar lá em casa no dia, na hora que o mensageiro de Deus chegar, porque eu sei que como vai ser importante para mim, para você vai ser também. Então você, meu amigo, venha ouvir comigo. Você é minha amiga, venha ouvir comigo. Ó, você, cunhado infeliz, vem também. Não dá trabalho, vai que Deus te converte. Você deixa de virar sinhaca e dando tanto trabalho para a família. Vem também. E a casa estava cheia de pessoas, porque Cornélio não sabia muito. O homem até adorou Pedro. Não sabia muita coisa, mas ele sabia o seguinte, era Deus falando, era Deus visitando, não pode ser só para mim. Você entende? O desejo dele, que outros tivessem a experiência que ele estava almejando. E aí quais foram os frutos, gente? À medida que esse lar, com temor, com generosidade, com um nível de disciplina espiritual, com a preocupação do testemunho, o que aconteceu nessa casa? A graça de Deus foi derramada ali. A salvação de Deus visitou aquele povo. Deus pegou gente, vocês que não são povo, agora vocês são povo.
Vocês que não tinham alcançado misericórdia, agora alcançaram misericórdia. E Deus pegou gente longe do Evangelho. E Deus fez deles geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de exclusividade dele. A salvação invadiu aquela casa. E a ação do Espírito Santo veio sobre aquele lar e sobre as pessoas que estavam ali. Pastor Jean, será que eu precisava fazer uma campanha para ver se o Espírito Santo também vem sobre o meu lar? Preste atenção. Você tem Cristo ou não tem? Você ama Jesus ou não ama? Ele é o Senhor da sua vida ou não é? Se Ele é, você está precisando atualizar as notícias. O Espírito Santo já está lá há muito tempo. Porque a promessa já foi cumprida. E o Espírito Santo já está sobre a igreja. Agora, ter a presença do Espírito Santo não equivale a estar cheio do Espírito Santo. Não equivale. Por isso a Escritura diz, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito. Então, quando a gente tem um lar com o temor do Senhor, com generosidade, com espiritualidade, com testemunho, você pode saber que o Espírito Santo está se alegrando naquela casa. E os seus frutos serão percebidos. Ele também começou a ver a transformação das pessoas. A Bíblia não continua nos dando detalhes, depois de toda essa experiência, do que aconteceu com a vida de Cornélio, com a sua família. Mas o que o Espírito Santo fez ali naquele dia, naquele lar, impacta a história. Porque foram os nossos primeiros irmãos não judeus e não samaritanos que o Espírito Santo trouxe através do Evangelho e manifestou que a salvação é para todos os povos, destruindo o preconceito judaico contra as outras nações e estabelecendo a graça de Deus sobre todas as tribos, povos, línguas e nações, porque essa é a promessa do Evangelho. E aí a gente tem que tirar algumas coisas práticas, irmãos, para que nós possamos ver o milagre da graça, da salvação acontecendo no nosso lar. Para a gente ver os milagres de Deus dentro da nossa casa. Para os nossos filhos serem testemunhas oculares da grandeza de Deus. Para que a nossa casa seja um instrumento, não apenas para o nosso refúgio, para o nosso sossego, mas um instrumento na história. Nós temos que tomar algumas atitudes práticas. E eu queria deixar algumas sugestões para terminar. Primeira coisa, pensando nessa questão do temor. Traga o que edifica para o seu lar. A gente precisa entender um princípio bíblico muito importante. Existe a graça comum e a graça salvadora. Você vê uma pessoa que nasceu com um dom, um talento tremendo, por exemplo, para ser um músico. O que é isso? Graça comum. De onde veio o talento dele? Quem o fez com esse talento? Ele, sabendo ou não sabendo, foi Deus. A Bíblia não diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há variação? Alguém às vezes tem tanta habilidade para lidar com dinheiro, para equilibrar as coisas, para fazer a coisa multiplicar, e tantos e tantos e tantos outros têm tantas habilidades, isso é graça comum. Então eu não posso dizer para você que se você ouviu Beethoven, que eu não sei se foi crente um dia, você está pecando. Então tem umas coisas que o povo diz por aí.
Entendeu? Que a gente tem que ter cuidado, porque a graça comum faz com que os seres humanos produzam coisas fantásticas. Você vai lá numa exposição de arte, nenhum daqueles artistas eram cristãos, mas de repente eles mostraram o belo de um modo extraordinário. Por quê? Graça comum. Você pode ler um romance muito interessante, mas tem um detalhe. Tem um detalhe que a gente tem que ter cuidado. Às vezes, nós vamos usando dessa liberdade de um modo muito equivocado. Esses dias eu vi uma crítica a um filme que está passando, que é um filme de um anti-herói. Vamos ver se o meu inglês dá para falar o nome dele. Deadpool. Não. Ajuda aí, pessoal. Deadpool. Gente, ninguém fala, graças a Deus, conseguiu. O filme desse infeliz aqui é o seguinte, a crítica está elogiando demais. A crítica fala assim, é uma obra-prima que junta sedução, violência, tudo de ruim. Eu consigo até ver aquele cara, aquele crítico, cigarrão na boca, perninha cruzada, escrevendo com um dedinho no computador. Maravilhosa essa obra, sexo, violência, um humor irônico. Aí você vai ler a crítica. Aí você fala assim, parece que o trem é bom mesmo. Você gosta de veneno? Aí veja só, tá? Aí também no mercado. Deus não está morto 2. Tá aí no mercado. Quarto de Guerra. Os 10 mandamentos mal feito que dói, mas está lá. Aí eu tô até com medo de falar o nome do bicho de novo. Deadpool. Aí você vai ver pool. Aí você vai ver Deadpool. Já até cheira mal, gente. Até pelo nome. Não é? Aí você fala assim, pastor, o senhor está radical demais. Ué, mas peraí. Eu sei que vai ter palavrão o tempo inteiro, sexo o tempo inteiro, morte o tempo inteiro, e eu faço coro com o crítico que diz que tem tudo isso, por isso o filme é bom. O que está faltando para mim? Temor. Não, mas eu sou muito bem resolvido, pastor. É nada. É mal resolvido. Muito mal resolvido. Sabe por que você é mal resolvido? Porque você é pecador. E se você brincar com aquilo que estimula o pecado, não acha que você vai ficar numa boa, não. A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal, quanto mais do mal em si, gente. Mas não, eu sou diferente, sou mais descolado, não sei o quê. Pelo amor de Deus. Aí vai pegar o filho de 15 anos. Meu filho, vamos ver um filme. Acho que esse filme é legal. Eu já ouvi dizer que o filme... E depois ele fala assim, a igreja não ajuda a gente. Os meninos precisam ouvir de Jesus. Precisam crescer na fé. Ah, infeliz. Deus tem misericórdia. Nós temos que fazer escolhas, gente. Sábias, inteligentes, bíblicas, coerentes. Aí você dá aquela lidazinha, dá uma coceirinha por dentro, né? Nossa, eu podia ir lá ver, né? Agora o pastor vai dar uma dura dessa, como é que faz, né? Vai que eu chego lá no cinema, ele está lá na porta. São escolhas sensatas. À luz do temor a Deus nós temos que fazer. Segunda sugestão prática. Seja generoso a partir de pequenas ações. Crise não é motivo
para se perder a generosidade. Crise é a oportunidade tremenda de você ser generoso. O problema é que toda vez que a gente fala em ser generoso, todo mundo pensa em dinheiro. Nossa, eu vou ter que gastar então como cristão quanto a mais? Você pode, por exemplo, fazer uma coisa que ninguém anda fazendo por aí. Você foi lá varrer sua calçada, a do vizinho está suja igual a sua. Você varreu a dele, não te custou um centavo. Ele vai chegar e vai assim, ué, o que aconteceu aqui? Não, vizinho, eu estava varrendo aqui minha calçada e varri para você. Qual é o impacto disso num mundo mau como que nós estamos vivendo? Aquela coisa que tinha lá no interior, lembra? Nossa, eu fiz um bolo, eu acho que vou partir aqui a metade, vou bater na porta do vizinho. Mas todo mundo preso, morrendo de medo um do outro. Vai que o meu vizinho é bandido. Aí que você tem que levar o bolo para ele. Porque se ele for bandido e ele escolher um apartamento, ele diz, não, eu vou naquele, porque é esse que me deu o bolo. Aquele lá não deu, é esse que eu vou pegar. Aquela hora que você vai pegar o copo de água, você está lá na empresa, você está com sede, um calorzão danado, pegou o copo de água para você, tem um colega que trabalha do seu lado. Foi lá, encheu, levou 2 copinhos, não te deu trabalho nenhum. Ô colega, tá aí, tá quente, não tá? Toma uma aguinha aí, ó. Estilo de vida, gente, não é só fazer uma ou outra coisa, é um estilo de vida. Que impacta as pessoas, que mostra o amor que nós temos. Oração. Quanto dinheiro você gasta com uma oração? Você é sacerdote do Deus vivo. Você pode falar em nome de Jesus. A reforma resgatou o nosso papel dizendo, nós somos um reino de sacerdotes. Nossa, fulano precisava tanto de oração, pena que não tem nenhum pastor aqui para orar com ele. Ué, meu querido, o que está acontecendo? Você esqueceu quem você é? Vai lá, ora. Essa turma jovem aí. Colega lá na faculdade, vida arrebentada, nervoso. Todo dia chega com um cabelo diferente. Já pôs piercing quase no corpo inteiro. Ainda está achando que todo mundo é contra ele. Um dia está lá chateado com o pai, com a mãe. Aí desabafa com você. Mas você é um judeuzão, né? Eu? Chegar perto desse povo? Eu? Não, gente. Posso fazer uma oração por você, para Deus te abençoar? Generosidade. Começando com pequenas ações. Viva as 3 dimensões da espiritualidade. A Bíblia diz que Cornélio orava. E que as orações chegavam até Deus. Então nós temos que viver essas 3 dimensões. Quais são elas? Pessoal, é você e Deus. Familiar e comunitária. A gente precisa viver com o povo de Deus. A gente tem que ter relacionamento, a gente tem que orar junto, a gente tem que estudar a palavra junto. Nós precisamos nos alimentar uns aos outros, nós precisamos nos conectar, mas isso também não basta. Nós precisamos, como família, criar mecanismos para estimular a espiritualidade. Muitas das nossas discussões se tornam grandes problemas sem a menor necessidade. Se nós simplesmente falássemos assim, nós não temos resposta ainda, vamos então orar? A gente não sabe como lidar com isso, vamos orar? Vamos orar como família para Deus nos responder? E evidentemente que a sua vida com Jesus no seu quarto, na sua intimidade. E comece, por último, vendo o testemunho de Cornélio e o impacto que a família dele teve na história, inclusive, do plano da salvação, considere abrir o seu lar.
Considere fazer do seu lar um lugar de acolhimento, de apoio. Um lugar que gente vai comer a sua comida, o seu tempero. Um lugar que às vezes você está recebendo aquele que está aflito. Tem uma turma aí que casou, né, recentemente, né? Vocês estão aqui hoje, hein? Que bênção. Tem uns que nós vamos casar. Cadê a Riruan? Está aí hoje? Tá não, né? Tem uns que eu já casei faz um tempo. Aí o que acontece? Casa, agora não dá mais para conviver com os amigos solteiros, fica complicado, o papo não bate, fica um negócio assim difícil. Aí o iniciozinho é uma beleza, uma bênção. Primeiro mês, segundo mês, terceiro mês. Aí daqui a pouco começa a olhar um para o outro, fica meio enjoado um do outro. Porque não tem mais vida social, não conversa com ninguém, né? Vai lá, chama um casal, um outro casal como vocês. Vamos conviver, vamos conversar, vamos estabelecer uma amizade. E isso vai dar frutos ali na frente. Nós temos que crer que quando essa casa, Deus derrama milagres de salvação, de cura no coração de muita gente. Então não caia no engodo e na mentira de que a sua casa é um lugar só para você. É um lugar para você abençoar outros. Vai, comprou aquela picanha na promoção, tem tanto tempo que você não come picanha, que o trem está caro demais. Liga para alguém, vamos comer uma linguiça, traz a linguiça que a picanha é por minha conta. Pessoal, amanhã, se alguém tiver com a picanha no jeito aí, viu, pessoal? E vamos abençoar vidas, falar de coisas de Deus, sonhar em que Deus fale conosco, orar com as... Não é só a picanha, não. Vamos comer a picanha e falar de coisa boa, saudável. Não fica só falando mal da Dilma, da inflação, e não sei o que, não. Fala de coisa boa. Fala de Jesus, fala do que Deus fez, do que Deus faz. E sua casa vai ser um lugar de salvação. Vamos curvar a nossa cabeça. Vamos orar.